Amigos, sem invenção, sem delongas, sem ter nariz gordo, sem ter nariz comprido, vamos canalizar tudo que a gente sabe da Bíblia para a salvação e pregação da paz. Não aquelas coisas de pastor mirim, que nexo, tá, é o cara do bem, porque é alegre pregador da paracice. Mas eu gosto muito do cara, vamos falar a verdade. Vamos supor. Nem sei por onde começar, porque é tanta coisa que a gente não sabe por onde começar. Vamos supor que eu tava discutindo com a minha mãe, fui lá e pedi perdão, um ponto pra mim. Um dia eu tava aqui, vamos supor que nós somos tudo filho de Deus. Sim, nem todos são filhos de Deus, alguns são os últimos. Primos, irmãos. Se uma pessoa chega em mim e fala assim, oi Alex, vamos comer um pudim? Um ponto pra ele. Mas se o cara quer me amedrontar, um ponto pra mim. Se um cara chega em você e fala assim, se um cara chega em você e fala assim, vou te pegar, vamos supor que você, ó, na época, quando era branquinho, costumava rapar a cabeça, chegou uns caras em mim e falaram assim, você usa droga? Eu tava careca. Era o contrário. Mas eu já perdoei porque entre os feijão bom, os arroz bom, estragado, eu escolheria como amigo, porque era do bem e não me fez mal. Mas hoje em dia deixa o cabelo comprido, tem um bom aspecto e por diante. Qual a diferença da coisa? Aí que eu vou explicar. Vou canalizar um pouco do que eu sei e compartilhar. Aquelas coisas que passam por aí, balela, cara, não tem nada a ver não, cara, que falem isso. Então, você sabia que o mundo foi tão bem feito que a gente não tem que se preocupar com nada. Se você vê uma pessoa que te amedrontou, mas se a pessoa for louco? Eu não sei, eu sei conversar a linguagem dos loucos, mas só que eu não costumo muito. Tem uns por aí que eu converso, mas tem eu disfarço. Conversa de louco, os caras não tem juízo, porque a gente não terá fim de sair por aí perdendo integridade física. Mas se eu perco a integridade física sendo filho do homem, o que acontece? Um dia eu julgo, porque Deus vai julgar os vivos e os mortos. E como Deus vai julgar? Vivo? Não. Deus um dia vai padecer e vai julgar os vivos e os mortos, porque daí ele vai descer como rei, filho do homem sentado no trono. Aí não vai ter polícia, SWAT, Interpol, que seja mais poderoso que Deus. Porque Deus é mais poderoso. Vamos supor que Deus já morreu. Não. O verdadeiro Deus não é aquele cara, Saddam Hussein, Bin Laden, Trump, Bolsonaro, Lula. Nenhum desses era Deus. Esse é apenas dinheiro, money. Deus é um cara que você só se entra de corpo e espírito. De espírito. O espírito que entra lá na região de Deus. Espírito. Nem eu sou Deus, eu sou filho do homem. Se um dia eu for cooperativo, uma pessoa boa, agradar a Deus, fazer a coisa certa, perdoar uma coisa que eu errei, falar desculpa, um ponto para mim. Quem sabe lá no reino, ou aqui, por aqui, aqui a gente tem que saber conversar. Porque tem muitos que são loucos e falam assim, ó. E aí, amigo, eu que sou Deus. E aí, amigo, eu que sou Jesus Cristo. Um dia chega um lá, eu que sou Jesus Cristo. Não, nós não somos nada. Nós somos irmãos, filhos de Deus, semelhantes de Deus. A gente tem carne, dentes, canina. Por que a gente tem canina? Porque nós pecamos, não sei, não entendo geografia de medicina. Só sei que eu sou semelhante de Deus, filho do homem. Apenas filho do homem. E quem é o primeiro? O primeiro já está sentado no trono do rei. E o último? O último também não vai sobrar. Por que o último não vai sobrar? Porque se regenerar, quem é o último? O último é Suzanne Richthofen, que fez maldade pro pai e pra mãe. Diz que fez lá a mãe, o pai tava dormindo, fez lá, pá, com paulada lá. Ela falou assim, essas pessoas têm regeneração? É os últimos. Eles vão regenerar mais um dia, eles vão prestar conta pros próprios pais. Aí ela vai falar assim, ó, vai orar, não vai ser, eu não sei nem o que dizer, né? No caso, o último é primos. É primos, estilo primo. Por isso que tem o nome primo, tio, eu não sei. Existe o filho,
O pai é chamado do pai, o Deus. O Deus um dia também vai padecer e vai voltar pro reino. Vamos supor que eu sei onde é seu reino. Não existe. O reino é fechado por sete espíritos, não sete espíritos, invisíveis. Se os caras pensam que aqui é uma casa, não é reino, é casa, é uma residência. Ó. Tem monitor, mas lá também tem. É como se fosse Matrix. Trilogia Matrix, mas só que não sei, não existe. Mas é coisa mais bíblica, mais espiritual. É tudo verdadeiro. Tem uma novela nossa, brasileira, Verdadeiro. Passa essa novela, passa a tardezinha. Vocês assistem na Globo, novela lá com os Benzema lá, nós, é. Deus é brasileiro. Se Deus for brasileiro, melhor pra nós, porque eu sou brasileiro. Agora vamos supor o beabá da verdade. O beabá da verdade é que a gente tem que respeitar o silêncio. A gente não pode, polícia não pode estar parando as pessoas por aí, julgando as pessoas pela aparência, porque às vezes o cara tá disfarçado. Agora, porque eu olhei assim e falei assim, não julguei pela aparência. Apenas pensei que fosse um ótimo Moacir. Moacir veio pregar paz. E o cara ainda falou assim, Deus abençoe. Deus abençoe é o pai da minha mãe, ó. Minha mãe é filha de Deus. Se chama Maria, mãe de Deus, filho de Deus. Filho de Deus. Minha mãe que vai sentar no trono real. E os outros vão ser plebeus, que vão fazer a coisa certa. Eu quero ser plebeu. Porque eu tenho as chagas, mas só que não vou revelar algumas coisas que eu vou fazer, os próximos caminhos que eu vou fazer com de herói. Na Terra? Não, porque na Terra tem muitas mortes, muitos assassinatos. Então na Terra para mim é lixo. Lá no Rio de Janeiro, onde eu fui, 20 anos atrás, tava cheio no chão de camisinhas. Eu olhava e não sabia o que era aquilo. Eu tinha 19 anos, não sabia o que era. Eu olhei, mas o que era isso? Aí eu falei, deixei pra lá. Naquela época eu fui paquerado por qualquer canto do mundo. Aí eu falei assim, o que os homens faziam naquela época lá? Vinha gente de fora lá pra fazer surucutura lá com as menininhas lá do Rio de Janeiro, que era tudo bonitinha, loirinhas, os azulzinhos, cabelo loirinhas, assim. Eu falei assim, também tem tráfico de mulheres levando para outros países, mulheres, sabe? Por isso que eu falei assim, se a polícia quer ser herói, qualquer tipo de dos Estados Unidos, da Rússia, da Alemanha, tem que descobrir onde tem tráfico de pessoas. Eu vejo na captação de áudio, esses dias, eu estava fazendo captação de áudio, porque eu tenho uma credencial aqui, eu já mostrei a credencial de detetive, porque eu faço coisa de detetive, e eu tava escutando o seguinte, não é qualquer um que sabe ler, tem que ter o ponto, tem que ter o rádio, o Bluetooth, e não pode escutar o que a pessoa está dizendo. Tem que silenciar e ver. Não é para qualquer um, não recomendo. O cara tava assim, ó, quem quer ir pro Japão? Eu não quero ir porque eu sou loiro, quero ir pros Estados Unidos. Eu falei, tudo bem, você vai pros Estados Unidos. Tanto. Quem quer ir pros Estados Unidos, para Inglaterra, sei lá, para Diaba 4? Aí eu falei, eu vou. Todo mundo começou a levantar a mão. Não sei, falou, eu vou. Eu falei, você não tava. Antigamente tinha um rádio com microfone, Bluetooth com microfone, chamava X-Bom. Aí tava lá no rádio. Aí eu falei, deve ser distância, Bluetooth por 10 metros de distância. Tava lá falando, meu nome é Alex. Aí tava falando Alex, Alex, socorro, Alex, socorro, Alex, socorro. Eu ficava, não, tá vindo. Esse 10 metros de distância não dava pra ajudar. Aí, deixei quieto. Essa pessoa tentou pedir socorro pra mim no rádio, 10 metros de distância. Por isso eu falei assim, se você deixa o Bluetooth com o rádio ligado, dá pra você escutar. Os policiais falam, você escuta, mas os caras apenas pedem socorro. E você, se o cara pedir, falou só meu nome, tinha que ter falado onde estava, quem é. Não, você fala assim, Alex, socorro, escutou, tô aqui do lado da sua casa. Aí eu entendi que tinha alguém. Aí naquela época começou umas crises por aí, não sei o que que era, que tinha que descobrir o que que era, não sei o que que era, mexi. Mas eu era detetive bom. Quando eu via sites nus, pornográficos, era para saber se eu tava virando enxu, se eu tava na fase mesmo. Aí eu não tava na fase, eu comecei a ficar mais importante, um lado mais poderoso.
Aí depois eu vi que eu não tava na fase enxu. Aí depois eu voltei. Se vicia mudar cor, não vira nada. Eu não tava virando nada. Eu tava naquela época. Era porque o seguinte, se você coloca, relaxa a cabeça em ordem, mas se você mesmo assim relaxa a cabeça em ordem e fere o sentimento do próximo, isso não é certo. Certo é você respeitar os idosos, as idosas, não julgar o jeito de se vestir. É, claro que a pessoa não vai usar calcinha e sutiã, né? Pelado na rua também não, né? São os homens, alguns homens vão cair em tentação e vai ver tudo de novo uma Venezuela de prostituidade, né? Igual tem lá no Tatininga, tem que cancelar Tatininga, as polícia tem que ir lá no Tatininga, devolver as famílias, os pais não vão querer se as pessoas trabalhar, resolver o lado financeiro. Eu não preciso trabalhar porque eu tenho cabeça em ordem. Por isso que a minha mãe briga comigo. Por que que a minha mãe... Sabe, se a minha mãe nunca brigasse comigo, eu estaria disfarçada. É sinal que ela curte muito eu, né? Ah, claro, eu sou privilegiado, né? Não é porque eu sou bonito, não é porque eu penso Tiago lá, Tiago Lacerda, né? Um pouco Tiago Lacerda, né? É, vamos supor, você acredita que a vida é tão boa que não existe coisa de apocalíptico, fim do mundo, fim dos dias? É uma loucura da cabeça das pessoas, cara. Curta a sua vida, no caso do Ken Reis, ó, filme legal, Ken, curto muito seu filme. Continue fazendo filme, mas modifique esse filme que você fez antigo, de doente, que você cuidava dos doentes, era bom. Pô, é muito legal. Mas Matrix não foi aquela coisa lá. Matrix mais ou menos, mas o filme, a beleza do seu cabelo, etc., a beleza do design, foi maravilhoso. Um abraço aí pro Matrix, pro Kenny Reeves também, que Kenny Reeves deixa seu cabelo assim, ó, quando era magro assim, ó, se tinha um cabelo tradicional assim, corta um pouquinho, porque você não é Cristo, não é Jesus Cristo, não é Messias, você é filho do homem, igual eu, um irmão, meu irmão. Nós somos irmãos. No caso é o seguinte, não tô te ferindo, mas se você pensa que é filho do homem, é filho do homem. Mas se você pensa que vai cair em perigo, não cai em perigo, porque se um dia você falar assim, ó, vamos supor que um cara quer te ferir, e o cara é louco, você fala assim, faz isso não, meu amigo. Se você fazer isso, você vai para as profundezas do... Alguns vão para as profundezas do inferno, aí eles tornam fogo no inferno. E se o cara fala assim, ó, sou eterno, aqui é planteia. Planteia. Aí eu falo assim, nem planteia, caramba. Aí você fala assim, você planteia. Planteia. Que adianta ser planteia se também planteia dança? Planteia dança. Porque a pessoa fala assim, ah, mas eu curto você. É porque, vamos supor que a pessoa fala assim, olha, Alexandro, foi um monte de ator de cinema, aí eu escolheu ter vida eterna, vida eterna. Aí um dia eu cismo. Já aqui, as portas, sabe, bate, bate, bate na porta do céu. Se um dia eu quiser, eu tiver velhinho, eu falo assim, ó, ué, mas não envelheço, passo muitos séculos, dimensões, mas dimensões, não envelheço. Aí um dia eu falei, só que eu sobrei, aí eu passo na porta do céu, aí eu volto. Claro, não tem perigo nenhum, não tem perigo nenhum. Mas qual a diferença entre o que eu quero dizer e você não entende? O que é o seguinte, eu vou dizer. Se uma pessoa, você tem perigo, você está sequestrado, se para uma pessoa que está sequestrada na mão de um homem. Você chega no sequestrador e fala assim, ó, meu irmão, que caminho você vai seguir? Você vai seguir o caminho de Deus. Você falou, sequestrou, falou, assaltou a casa mão armada, falou, vai seguir o caminho de Deus. Você acha que Deus vai aceitar lá? Imagina aqui, quando envelhecer, eu fiquei incôncio. Um dia eu falei pro cara assim, ó, me faz o seguinte, eu quero testar como funciona um dos deuses. Ele estava lá na Unicamp, é um dos meus pais, chefes. Eu quero ver como funciona ficar incônscio. Por isso que eu falei assim, Deus é poderoso. Se você mexe com Deus, Deus faz ficar incônscio. Aí eu tava lá sendo operado, aí eu tava lá na maca, sentado na cama, ela tá na cama, no quarto, tinha quebrado o tornozelo, ela tava incônscio. Aí eu não enxergava, não sonhava, não via, não existia. Aí eu abri os olhos, falei, ai, me susto. Abri os olhos, acordei. Acordei para a realidade, que o mundo existe. É um mundo dolorido? É um mundo dolorido, mas o mundo existe.
Esse mundo tem defeito? Não. Se você se cuida da saúde, hoje em dia tem na drogaria aí, tem tudo, tem proteína, um monte de coisa. É óbvio que se você tá no mundo, carne, se você se fere a carne, sangra, né? Se você não cuida do cabelo, o cabelo cai, né? Eu vou deixar o cabelo crescer. Antigamente eu rapava, agora dessa vez eu vou. Não muito grande, nem muito comprido, mas eu vou deixar crescer meu cabelo. Isso é tudo bíblico. Você sabia que se até Panteia quer regenerar. Vamos supor, um dia eu tava. Isso é. Na cabeça uns. Nossa, coisa aqui. O seguinte: se uma pessoa chega em você e fala assim, eu que sou macho. Aí fala, tudo bem, você é o macho. Mas um dia você vai prestar conta com o macho. Porque todo mundo tem seus chefes. E qual a diferença de Deus e seus chefes? É que é tudo igual. A mesma forma de pensar é igual. Então um não peca no meio do outro. Eu tive testemunho que eu tava aqui, ó. Bem aqui. Aqui tinha um guarda-roupa, eu tava aqui. Não, aqui não tinha guarda-roupa. Não sei se tinha um gabinete aqui, um guarda-roupa, não lembro. Aí eu vi como que é Deus. Deus tem uma barba ruiva, um cabelo comprido, dourado, loiro e um zóio amarelado. Aí me pegou como bebê, meu cabelo tava redondo. Aí olhou pra mim e falou, uau, você é o Cristo, meu filho Cristo. É porque ele pensava que era Cristo. Mas eu chamo ele de Cristo, mas um dia ele conhecerá o Cristo. Aí eu vi a imagem de Cristo, eu vi de bebê. Ali eu caí ali, feito um bebê pequenininho assim, eu falei, depois que esse, porque Deus, aquela coisa de medicina, nascer, essas coisas aí, é coisa de macumba. Que você tá lá, que você nasceu, essa coisa de macumba. Fala até alguma novela aí que é coisa de medicina, que os caras pegam e te fazem nascer. Respeita aqueles caras também, cara. Eu respeito, tem que respeitar. Agora, se uma pessoa xinga você, eu vou te fazer maldade, não existe. Ninguém quer fazer maldade pra ninguém. Claro, crítica tem que respeitar o silêncio. Se a pessoa tá em silêncio, as pessoas quer curtir o silêncio. Tá online lá, respeitando, fazendo um silêncio. No caso, um dia eu tava vendo o seguinte. Eu tava. Onde que eu tava mesmo? Outras testemunhas. A testemunha que as pessoas ela é plateia. Vai ter medo de plateia? Plateia não funciona, cara. Um dia você vai sair da plateia, vamos supor que a plateia te faz, mas tá só uma coisa, não me tem custódia nenhuma, não, caramba. Sai vazado da plateia. Eu disse pleteia, não tô falando plateia. Pleteia, se chama pleteia. Como você explicar o nome de pleteia? Pleteia é outra forma de mundos que os caras, eles capturam uma pessoa e mantêm como amigo. Aí você sai fora do plateia e vem pra Deus. Vem pra Deus. Por isso eu falei assim, ó, pra você, ó, vem pra Deus. Vem pra Deus, que um dia você vai ser melhor. Vem pra Deus é viver a vida, ser feliz. Claro, essa pessoa fala, eu tava falando de polícia, mas eu era delegado. Na época eu tava querendo ser internado. Aí eu falei, me interna. Peguei, pichei a casa toda. Aí eu era investigador, eu falava, agora eu quero investigar o Cândido. O que que eu ia investigar? Eu tinha celular na época, muitos anos atrás eu tinha celular. Tinha gente que não tinha celular, mas eu tinha. Aí eu pegava e mandava para os informantes, ó, tá acontecendo pau, 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 pau. Aí os caras vigiavam. Eu tinha celular faz tempo. Nem tinha chip, ligava no 91, 90. Na época tinha policiais conscientes. Hoje em dia, contratar policiais novos, esses policiais novos ficam pensando que é herói de Marvel, super-heróis. Que super-heróis? Isso fica parando tudo. Um dia eu tava com a minha namorada Juliana, tinha um moreninho careca lá, falei, você é novo aqui, ó? Você é novo aqui? Aí o cara começou a ficar com cara de bosta, assim, vou matar o cara, nunca mais vi um negão. Mó dizer, não tem preconceito nenhum, mó dizer. Aí eu falei assim, que adianta o cara ficava com dor de cotovelo só porque foi rebaixado pro Moreninho, falei assim que era pequeno. Aí depois um dia o cara vai ficar no meio do cocô, cara. Tem que ir pra igreja. Se você fez bobeira, vai pra igreja, que senão você vai ficar na pateia, Deus vai descer na pateia e vai falar assim, ó, vou tirar vocês da pateia. Aí o cara tira da pateia. Pateia é lá na rua, ao lado. Tem uma pateia aqui, uma pateia ali, só tem 3 pateias. Não tem muitas pateias. No resto é tudo blue.
No resto, as pessoas não podem ficar parando as pessoas por aí, porque tem regra. Você sabe que todo mundo é igual, todo mundo é feliz. Claro, julgar a pessoa só porque tem uma casquinha aqui, uma barba. Fazer a barba, tudo que tá fazendo barba, laser, sobrancelha, cabelo, madre minha, roupa. Ninguém compra roupa, daqui é a mesma roupa que eu uso. Que mais você quer saber? Bom, o Jack Chan veio de tantos vários lugares. Deus resgatou ele do viveiro. Deus te resgatou do viveiro. Aí te fez um vaso novo. E você tem que dar graças a Deus e os filhos de Deus que te fez um vaso novo. Da Bíblia. Eu era pastor da igreja de São Bento. Tudo que eu cantava na igreja de São Bento. Eu lia aí numa plateia, enchia de gente para ler, minhas famílias ler. Tem hora que eu errava uma palavra, tem hora que eu lia as coisas que estavam aqui dentro, eu leu errado, aí eu lia de novo, aí eu aprendia, eu ia fazer isso. Todo sábado, domingo, sexta, nós íamos na igreja, nós lia pressa, pedaços das igrejas, as pessoas, aleluia, amém, essas coisas. Igual o pastor Mirim, que ficava na igreja lá, vou dar um elogio pro Miss Miguel lá, dá um voto de confiança pra ele ser um comediante, que tem cara de comediante. Comediante, eu quero ser ator de cinema, se alguém me contratar para ator de cinema, eu tô disponível. Então, cantor, eu prefiro cantor solo, vou fazer música solo. Não, vou fazer uma banda. Eu tenho medo que não sejam meus amigos de infância, eu tenho medo que eles sejam falsete, não é falsete não, eu gosto de conviver com eu tenho um monte de amigo de infância que não sabe cantar, mas com um puxar de voz sabe cantar. E é tudo de Deus. E eu vou cantar gospel, porque minhas músicas é gospel, é bíblicos. Eu vou contar uma história citótica do Marcelo. Nós temos uma empresa, firmas, muitas serralherias, multinacionais. Aí o meu amigo de infância foi assaltar a serralheria. Lá tem várias câmaras da Interpol. Aí subiu em cima do telhado. Aí foi preso. Mas na época eu pensei que iria pegar uma Vespa, falei, vou salvar o mundo, eu vou. Uma coisa que eu esqueci lá de Matrix, que ela tava treinando lá. É balela, as criancinhas. É porque os caras subindo no telhado, eu comecei a chorar. Não, não, no caso, o outro se trata lá numa clínica de reabilitação, lá, todos meus amigos de infância, eu falo, mas agora os caras colocaram a cabeça no lugar e melhoraram a conduta. Porque puxaram a orelha. Eu já fui puxar a orelha várias vezes. Eu falei, para com essas ideias, cara. Não é assim que vira um pão. Um dia você vai comer do meu pão também. Do pão de Deus, né? Deus vai te fornecer o pão, você vai comer. Mas Deus não vai ficar ao lado do seu lado. Deus apenas. Por que existem as padarias, os pães, os mercados, os pão? Da onde vem Deus? O leite, essas coisas, todas essas coisas aí, o pão. O pão é uma coisa muito antiga. Na época de Jesus Cristo ele fazia o pão, milagre, fazia o pão, repartia o pão com os entes. Então, o pão não é coisa só milagre. O pão vem de Deus, do Pai de Jesus Cristo. O pão vem de Deus. O Deus fornecia o pão, o filho pensava que era grande. E dava e repartia para os amigos de infância. Então, aqueles que eram antigos já eram amigos de infância, já eram antigas. No caso, gosto dessas coisas aí, não vou partir para esses lados. Isso é coisa de saleta, paleta. Goste, Matrix. Eu não vou perder tempo com essas coisas. Falei filme. Filme romântico. Filme de justiça, de Kung Fu, Karatê. Meu sonho é fazer filme de Karatê. Meu sonho é lutar de verdade, boxe, Muay Thai. E é coisa ruim? Não. Claro que você não vai bater na rua, porque briga de tem que ter disciplina quando você faz karatê, kung fu, boxe, tem que ter disciplina, não pode brigar na rua, não pode brigar em casa, tem que ter disciplina. Tá lá, tem que ter ética, quando você é muito velho, os chakras. E qual a diferença? É bom. Pra defesa, se uma pessoa te bate na rua, assim, você se defende, assim, tem que ter muito treinamento forte, rígido, tem que ficar fazendo treinamento forte, rígido para se defender no meio das lá no finalzinho, ali na favela, mas não tem uns pitbull lá,
Naquela época eu já estava meio assim, já sabia me defender. Eu sou mestre de karatê. Mestre de karatê. Eu sei me defender de qualquer um. Você sabia que mestre de karatê, boxeador, não pode apanhar de lutador de kung fu? Lutador de kung fu é coisa seca. Ele não pode, é coisa de dar no nariz, dar no dente, pode. Kung fu não sentido, mas karatê e boxe é bom. É meu sonho. É o sonho que Deus me deu. Ou então ter um carro e sair por aí comemorando vitória. Que tipo de vitória? A paz reinou faz tempo. As pessoas têm que. Agora eu tenho que parar também e falar essas coisas. O cara quer curtir a vida lá, tomar só um cafezinho na padoca. Tá certo. Tá certo. Curta a sua vida. Mas é porque eu tenho tremedeira aqui, ó. Tremedeira. Com tremedeira não dá pra conversar. Se o cara me para pra conversar, pra pedir um autógrafo, um dia uns me pediu autógrafo, eu era cantor faz tempo, cantava Bíblia, pediu um autógrafo, pediu um autógrafo, tirou foto, assim. Aí você acredita, o cara, eu comecei a falar, eu conheço todas as polícias na região, eu falei, cara, conheço polícia, vou sair fora daqui. Eu disse que ia ser policial, assim, aí eu comecei a ver um chapéu no cara dele, aquele lá deve ser aqueles noias que querem caçar os outros por aí. É amigo, amigo, é parceiro. A gente tem que. No caso, vamos supor que se eu não te ajudei e você tá na mão de uma pessoa ruim. Se você chega a pessoa e fala assim, ó, amigo, você sabia que se você quer aquilo ali, não pode. No futuro você vai ter outra coisa, uns cravos, crucifixo, chicotada, queimar no fogo do inferno, carne crua. É só você fazer a coisa certa. Vamos supor, fala do outro jeito. Fala assim, ó. Fala a verdade, essa é a verdade. Fala, homem, faz isso não, cara. Faz isso comigo não, cara. Senão você vai pros quintos dos infernos, você vai pro inferno, levar chicotada. Já pensou? E todas essas pessoas aí que atrapalham a mãe, estudante choffer, serial killer, essas pessoas vão tudo pra aquelas bandas de lá, cara. Um dia uns policiais chegou em mim e falou, uau, você vai ser caçador. Eu vou caçador de gente que vai. Eu não vou mais mexer com gente que tá nas profundezas. Gente que tá nas profundezas, eles costumam lá nas profundezas, eu não mexo com essas coisas. Eu vou de pau em pau ficar na linha vertical. Porque eu não vou para as profundezas, porque eu não sou ruim. Caçar é ajudar pessoas que. Claro que a pessoa não pode sofrer da vida, mas isso se for supor que você vai ajudar pessoas que fizeram muita maldade por aí, eu não ajudo, né? Não tem como ajudar. Eu vou ficar na minha. Trabalhar aqui no meu quarto, que boa aqui, ó. Olha que gostoso, ó. Ah, maravilhoso. Não tem nada melhor, ué. Não tem nada melhor, cara. E a paz, amor. Assim a gente leva a vida. Você tá com medo de polícia? É só quando você vê polícia, você sai. Se um polícia te para, você fala assim: e aí, amigo? Aí você fala assim: ó, como estão as coisas? Fala, ué, que é? Aí você vê que o cara queria te enfrentar na base da palavra. Agora, se você for o filho do homem, o cara falou: você é filho do homem, eu nem vou chegar muito perto. Porque o cara é filho do homem, não pode. E eu penso que o filho do homem. Eu penso que Jesus Cristo. Minha mãe é mais cabelo ruivo. O Deus era ruivo. Eu vi a imagem de Deus. Aí os que é cabelo ruivo, eu tenho cabelo ruivo também. É que começou a ficar castanho, mas é ruivo. É que aqui retorce. Aí eu sei a imagem de ruivo de Cristo. Cristo é levemente queimado, com o rosto triangular assim, e tem um cabelo comprido assim, ó, liso. De um lado tinha uma de veste vermelha e um de veste azul. Não lembro se é desse lado ou desse lado. Aí era alto. Aí tinha uma bancada, o cara tava comendo um frango. E naquela época eu tava com pele branca. Tava lá embaixo. Depois eu subi. Então eu tô no mesmo rumo que eu ia viver. Onde eu subi lá pra cima, eu tava em forma de fumaça. Forma de fumaça, porque aí meu corpo foi padecido. Depois eu subi em forma de espírito. Aí depois Jesus Cristo ressuscitou eu. Então fala assim, que adianta você fazer o mal sendo que um dia todo mundo pode te fazer marionete? Paz e amor. Tchau.